Há um tempo para tudo, há um tempo oportuno para todas as coisas debaixo do céu. Assim acabamos de ouvir na primeira leitura em Eclesiastes. E isso demonstra e revela para nós justamente o tempo cronos, o tempo do homem. Abaixo do céu se acontece e acontece as coisas destinadas ao homem. Por isso que Deus fala que há um tempo oportuno para todas as coisas debaixo do céu. Não é o tempo kairos, o tempo de Deus, mas o tempo cronos, o tempo do homem. E no tempo do homem há uma coisa, um tempo para cada coisa. Para chorar, para sorrir, para brincar, para trabalhar, para descansar. Deus deu ao homem a vida e deu ao homem a capacidade de viver neste mundo criado por Ele para exercer e praticar aquilo que é de direito do homem, o relacionar-se, o conviver. Nós não somos seres isolados, nós vivemos numa grande comunidade que é o mundo. Então nós precisamos de fato aprender a trabalhar com o tempo para saber respeitar o tempo do outro. É um grande segredo, um grande mistério que o ser humano é desafiado a trabalhar todos os dias. Nós vivemos numa sociedade atualmente que tudo é muito corrido. Qual é a coisa que a gente mais escuta cotidianamente entre nós? Ai, deixa eu correr que eu não estou com tempo, eu não tenho tempo, estou atrasado, tenho um monte de coisa. É a maior queixa de todo mundo, falta de tempo. Alguns até dizem, bem que o dia poderia ser de 27, 28, 30 horas. Não é aumentar ou alargar o tempo que vai dar qualidade à nossa vida. É a forma como a gente administra o nosso tempo que vai dar qualidade a ela. Por isso, debaixo do céu devem ser feitas coisas humanas. E nós devemos sim trabalhar, sorrir, brincar, divertir, mas devemos não deixar que isso não nos consuma, porque não é esse o nosso tempo real. Esse é um tempo de passagem. Nós não vamos permanecer aqui eternamente. Nós não vamos passar o resto da vida trabalhando, comendo, sorrindo. Por isso que no evangelho de hoje, o que é nos apresentado? Primeiro Jesus pergunta aos discípulos: o que dizem? Quem dizem que eu sou? Que é Elias, que é João Batista. E vós? Pedro toma a iniciativa e diz: tu és o Messias, o Filho de Deus. E qual que é a instrução que Jesus dá? Ele diz: não digam para ninguém isso. O tempo, kairos, tempo de Deus, ainda não é hora de revelar as coisas que eu vim fazer, o que eu vim trazer para vocês, mas vai chegar a hora que esse tempo kairos, o tempo de Deus, será revelado aos homens. Primeiro Jesus precisou viver a sua missão, mas antes de viver a sua missão, ele também viveu aquilo que nós vivemos. Crescemos, nascemos crianças, crescemos, ficamos adultos, formamos família, arrumamos um emprego, temos filhos, arrumamos a nossa casa, temos um projeto. Jesus também cresceu numa família, aprendeu a ser carpinteiro com o pai, recebeu as primeiras catequeses de Maria, foi crescendo com amigos, com suas famílias, ia às festas, até que chegou a hora dele. Quando chegou a hora dele, ele começou então a pregar o evangelho da vida. Aquilo que o pai lhe instruiu, ele veio trazer para nós. Mas enquanto não chegou esse tempo, ele disse: ainda não anuncieis. Mas nós somos hoje agraciados porque já vivemos no tempo do kairos, o tempo de Deus, porque já nos foi dado tudo, já nos foi revelado qual que é o projeto divino. Nós nascemos, vivemos nesse mundo, mas não vivemos em função dele, porque nós não vamos permanecer aqui, nós estamos de passagem por esta vida para uma vida eterna. Então devemos viver neste tempo abaixo do céu, mas sem deixar de levar em consideração aquilo que Jesus disse, que nós vivemos para o céu. Então mesmo o meu tempo neste mundo deve ser iluminado pelo tempo de Deus.
Por isso Jesus estava o quê? Estava retirado em oração com os discípulos. Por isso nós devemos fazer todas as coisas, mas também devemos ter tempo para a oração. O que vocês estão fazendo hoje aqui, tirando um momento do seu dia para vir fazer a sua devoção a São Judas, para fazer o seu pedido, para trazer a sua gratidão, para responder a Deus pelas suas necessidades. Isso é um tempo de oração, mas nós não podemos nos satisfazer só com este momento devocional, só com esta missa. O tempo de oração deve ser uma constante na nossa vida para que a gente possa fazer um bom discernimento do tempo cronos, do tempo do mundo, do tempo da vida, tomar decisões nos momentos certos. Por isso eu sempre disse, porque eu também ouvi, e aquilo que é bom a gente deve sempre reproduzir, né? Nunca se toma decisões quando você está com raiva, nervoso, irritado, aborrecido, porque serão decisões erradas, sempre serão decisões erradas. Quando o nosso coração está envenenado, contaminado por sentimentos ruins e negativos, a nossa decisão nunca vai ser a melhor, porque ela está comprometida. É como se você vai comprar uma casa ou um carro e não vai ver esta casa, e não vai ver este carro, comprar às cegas. Você não sabe se ele está com algum problema, se essa casa está comprometida, se ela tem infiltração. Você não faz isso, faz? Você vai lá investigar primeiro. Primeiro você vai olhar o estado da casa, se documentação está em dia, se não deve imposto, se o carro vai levar uma avaliação do mecânico. Por isso que no tempo de Deus nós temos que aprender a esperar, a nos colocarmos em oração para deixar Deus falar conosco, para deixar Deus mostrar o que é melhor para você, para que você não precipite numa decisão. Quando nós tomamos decisões, elas têm consequências. Elas vão acontecer, mesmo que eu me arrependa, mas eu já fiz, eu já falei. Por isso, saber trabalhar com o tempo é um grande dom da sabedoria. Saber esperar o tempo, saber refletir, deixar a coisa ruminar no coração, se é com relação a uma situação ou uma pessoa, analisar bem os fatos. É claro que nós somos provados e tentados o tempo todo. As pessoas parecem que têm gosto às vezes de nos envenenar. Por isso a fofoca, a mentira é um instrumento diabólico e ela pode trabalhar na minha fragilidade, pode me pegar no momento ruim. Se alguém me traz uma mentira ou uma fofoca de uma pessoa ou de uma situação e eu não estou num momento muito bom, é claro que a minha reação vai ser também negativa. Eu vou ser explosivo, nervoso, bravo, eu vou me vingar. Por isso que nós temos que aprender a nos blindar. E por isso Jesus ensina muito claramente, por isso que a palavra de Deus nos diz, há um tempo para cada coisa. E o tempo é algo para ser saboreado, é para ser ruminado e é para ser refletido. Jesus estava em oração, por isso ele foi capaz de dizer aos discípulos: vocês estão vendo quem eu sou, mas não digam nada para ninguém. Não é a hora ainda. As pessoas ainda não precisam saber o que eu fiz, é preciso que eu prepare o terreno. A liturgia de dias atrás, de sábado, né? Das sementes julgadas na terra. Eu não posso julgar uma boa semente numa terra que não está preparada. Então Jesus ele instrui por causa disso. Primeiro eu preciso preparar o coração dos homens para receber a mensagem do Pai. E aí esta mensagem dará frutos. Hoje nós também precisamos viver esta realidade. Antes de pedir algo para Deus, preparar o nosso coração. Antes de tomar uma decisão, de preparar o nosso coração, para que a gente possa aprender a lidar com as frustrações. Às vezes nós pedimos coisas a Deus, liturgia de domingo, né? Vocês não sabem o que pedem, pedem mal, por isso devem deixar o Espírito Santo rezar em vocês. Nós pedimos e às vezes Deus não atende, e aí nós ficamos o quê? Frustrados, decepcionados. Nossa, mas eu pedi tanto isso e Deus não me concedeu.
é porque você ainda não deixou Deus trabalhar o seu coração suficientemente para te conceder aquilo. Não deixou Deus preparar o terreno para plantar aquela semente. Trabalhar com o tempo é muito difícil, porque nós trabalhamos hoje com prazos muito curtos para as coisas. O tempo passa muito rápido. Ontem mesmo a gente conversava assim, nossa, já vamos para final de setembro, o ano foi embora. E nós não nos demos conta o que você fez de bom durante este ano. Padre, sinceramente nem me dei conta, porque as coisas estão tão velozes, tão corridas, não aproveito os meus netos, não aproveito os meus filhos, só penso em trabalho, só faço as coisas, eu não paro para saborear um chá, tomar um café, sentar na mesa, ouvir uma música, ler um bom livro, fazer uma meditação, conversar com Deus, lembrar das coisas boas da vida, dos bons sentimentos, das boas coisas que acontecem no nosso dia. O mundo não nos permite mais viver estas coisas, porque ele vai empurrando tanta coisa sobre nós, e isso é para vocês e é para o padre também. Nós somos invadidos por tantos compromissos, tanta responsabilidade, tantas preocupações, que não temos tempo para a coisa mais sagrada, que somos nós mesmos. De aproveitar o filho, de se poder deixar bonito, de poder sentar para aproveitar o momento com a família. Isso são coisas que nós devemos pensar e refletir, porque não foi para isso que Deus nos criou. Deus não nos fez uma máquina, mas Deus nos fez pessoas que têm sentimentos, e os sentimentos precisam ser elaborados. Nós não somos uma máquina onde se coloca uma moeda e a gente realiza o ato mecanicamente. Amar não é isso. Gostar não é isso, ter caridade não é isso. Para qualquer coisa que a gente realiza nesse sentido, é preciso que o coração seja trabalhado, porque senão vira um ato mecânico. Senão eu faço a minha doação mecanicamente, venho aqui, coloco um dinheiro, volto para o meu lugar. E qual que é o sentido de eu fazer a minha caridade? Esse gesto de fazer a oferta é uma oferta a Deus, tanto é que a oração que a gente faz qualquer, Senhor, receba as nossas ofertas materiais, mas que nascem do coração. Nós não temos tempo mais para pensar essas coisas, fazemos a coisa muito mecanicamente. Vou à missa, rezo, faço o meu terço, faço a minha devoção, mas o quanto que isso de fato mexe no meu coração, o quanto que isso faz eu olhar a minha história. A coisa mais bonita na vida de oração é quando ela faz você fazer a leitura da sua história. Ontem eu fui celebrar na creche Mãe Operária, estavam o Antônio e a Ariane comigo, e a liturgia de ontem me fez voltar na minha infância, e eu partilhei isso com os funcionários lá, e contei um fato para eles. É bonito quando a oração te faz voltar no tempo, de enxergar coisas boas, de ver a mão de Deus na sua vida. Por isso é preciso ter tempo para Deus. É o que Jesus fala, ainda não diga nada aos homens, porque quando você for falar de Deus, fale de uma coisa que você acredite. Não basta falar que ama Jesus, mas é preciso falar de um Deus que verdadeiramente você conheceu. Foi por isso que ele instruiu os discípulos a não falarem nada. Pedro disse, tu és o Messias. Qual foi a resposta de Jesus em outro texto? Pedro, feliz és tu, porque isso veio do alto. Não foi você que foi capaz de distinguir isso, foi Deus que te disse isso. Mas então não digam para ninguém, só digam quando vocês verdadeiramente acreditarem que eu sou o Messias. Quando vocês tiverem uma fé firme de que eu sou Deus, aí vocês podem dizer que Jesus é o Messias. Isso vale para a nossa vida também. Só fale de Deus se você acredita verdadeiramente em Deus. E se você acredita verdadeiramente em Deus, você vai saber esperar os tempos dele. Há um tempo para tudo? Há. Mas o tempo primordial deve ser o tempo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.